Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais um Telecom Café. Vamos falar um pouquinho... E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a internet para gamers, né? O que precisa, como funciona, se tem alguma diferença ou não. Então muito se fala até quando a molecada, a criançada que joga, entra em contato conosco às vezes para saber um pouco mais sobre a internet. Muito se fala sobre latência, ping, o que exatamente, como isso interfere hoje na internet para o jogo? O jogo é uma, digamos que é uma conexão entre o PC do cliente, ou o PC, ou o console, até a plataforma que ele está jogando. Muitas vezes ele tem um jogo, principalmente os online que ele vai acontecer você tem várias pessoas conectadas num servidor, jogando uma mesma interface. E com isso, se a tua latência entre o jogo, ela tem o chamado delay, tipo o teu bonequinho, o teu tanque, o teu avião, ele vai ter uma certa travada. E aí muitas vezes num tiro, tu atirou, o teu tá com delay, mas o outro bonequinho já passou. E aí tu erra, e isso que acontece da reclamação do pessoal. Entendi. Mas isso tem necessariamente a ver com a velocidade de internet ou são coisas distintas? Coisas distintas. Latência é uma coisa e velocidade é outra. Pode ser que a velocidade influencia na latência, quando a banda estiver saturada. E muitas vezes tem pessoas que tem 10 mega e acontece de estar alguém no Netflix e o Netflix rodando em 4K ou em HD consumindo aqueles 10 mega. Aí a latência vai ficar alta. Mas é uma diferente da outra, são duas coisas. As duas trabalham juntas, mas uma é independente da outra. Então pode ter velocidade baixa e latência baixa. Depende do jogo, se o jogo não é muito gráfico, tu não consuma muito gráfico da internet, consumindo do teu console, tu pode jogar com 2 mega, tendo uma latência de 10 milissegundos, vai funcionar tranquilamente. Tem alguma latência mínima assim para fluir legal o jogo? Tem alguma coisa, algum número que seja estudado, alguma coisa assim? É que isso depende aonde está o servidor alocado, né? Microsoft tem algum jogo, tem um amigo meu, o Shepa, ele joga o tanque, é 140, 130. Então esse eu sei que porque é lá nos Estados Unidos esse servidor. Tem servidores aqui no Brasil, digamos aí o LoL, que é um dos mais jogados aí. Aqui chega a dar 16, 20, porque tem servidores no PTT São Paulo. Então isso depende de onde ele está. A distância, toda latência é a distância que dá do teu PC até o servidor te dar um retorno. Essa é a velocidade. Tu perguntar, porque como a gente fala o ping, né? O ping, muitas vezes você vai falar aqui também sobre o ping. É uma pergunta. Você está me ouvindo? Aí a pessoa vai te responder, sim, estou te ouvindo. Esse é o tempo de resposta, é o ping. É a latência que está tendo entre nossa conversa. Isso acontece com jogos, com internet, tudo através disso. Entendi. Mas existe alguma forma de garantir isso? Garantir esse ping mínimo? Ou isso não? Os provedores não conseguem garantir para o usuário final? Hoje a gente garante o ping, a latência baixa até a nossa base. E a gente faz um trabalho para melhorar esse ping externo. Mas como isso depende de terceiros, muitas vezes muda a rota, você está indo por uma rota para acessar esse servidor. Aí deu um problema lá no operador lá em Florianópolis, rompeu um cabo. Ele vai dar a volta para chegar ou em São Paulo, pelo Paraná. Pode ser que essa latência diminua, porque vai passar por menos servidores. Cada roteador que passar, ele vai diminuir um pouco a latência, porque tem processamento. Então esse tempo de resposta, se a gente for fazer teste do cliente aqui na Cleantech, dá menos de 1 milissegundos, né? A gente chega 1, 3, depende né? Como está. Mas porque a gente trabalha o sinal de fibra, né? Que a fibra tem o sinal o mínimo possível, tenta melhorar o possível para a gente não perder não aumentar a latência lá no final, né? Porque se a latência estiver alta entre o cliente e nós aqui, o provedor, ele vai aumentar a latência do provedor para fora.
porque ele vai somar essa latência entre o provedor e o cliente. É isso que vai. Sempre tem que estar latência, sempre tem que estar redondo entre o provedor e o cliente. Dali para frente é um pouco mais complicado a gente ter controle disso, porque pode mudar a rota, pode, muitas vezes já aconteceu de um router do fornecedor de link nosso, tipo, ele tem duas abordagens, estourou uma, parou, travou um, só que esse aqui saturou, estourou a capacidade dele. Vai passar a banda, mas ele vai ser limitado, ele vai estar saturado, até a operadora consertar e arrumar tudo. Então agora deixa eu só te fazer uma perguntinha, Everton. Se torna um mito, então, um provedor, qualquer provedor que ele tem uma latência baixa, baixíssima, do cliente ao provedor, né? A sede dele, e o teu amigo lá, o Shepa, né? Tu falou? Ele joga... Tanker. E esse falou que é uma latência de 130, né, mais ou menos? 130, 140, de 130 a 150 milissegundos. Então, se um provedor falar que um jogo desse dele consegue jogar para 50%, 30% essa latência aí, é um mito, né? Seria um mito. Ele tem que ter o servidor do jogo tem que estar mais próximo do cliente. Sim. Não, esse eu vi que esse jogo ele é fora, não tem. Muitas vezes a gente fala que é um dos carro-chefe de reclamação nossa aqui, o tal dos IPTV. Esses servidores estão tudo na China, na Rússia, estão tudo fora. E isso vai picando lá até... Isso eu ia te perguntar, assim, a gente vem, até quando a gente conversa com alguns clientes na hora de vender, né, a parte comercial ali, uma das perguntas que vem para nós é justamente isso. Vai funcionar meu IPTV? A pessoa que me vendeu disse que com 10 mega vai funcionar legal, mas tipo, nem sempre depende da velocidade, né? Isso eu queria entender também de buscar de fora se tem essa latência, como que funciona. Para chegar na Rússia ou na China, pensa em quantos roteadores isso passa. Vai picando, cada um que cair ali, ele vai comer 3 milissegundos para processar teu pacote, mandar para frente, lá pegou outro processo e vai indo. Tudo é assim, tudo vai nessa maneira. E chega lá na frente, o troço está lá na China, que é muito longe, e isso aumenta a latência. E o IPTV não funciona. E aí a culpa é do provedor. Uma das complicações que a gente sempre tem quando a gente conversa com os clientes é explicar que realmente é isso, né? O provedor, né, o problema do IPTV não está com o provedor em si, mas sim da onde está vindo esse sinal para o cliente dentro de casa. O que muita gente não sabe também é que não é um serviço homologado, né? Então acaba tendo alguns problemas, né? Não há servidores disso no Brasil. Estão fazendo, né? Mas aí esses são pagos, né? Então tem alguns aí IPTVs que não são pagos ainda, né? Então esses basicamente não funcionam. Funcionam de vez em quando. E outra dúvida que sempre surge quando a gente fala de game em relação a jogo, assim, tem, né, alguns computadores, alguns consoles que já rodam jogos aí em 4K. O consumo de banda para isso, ele é o mesmo de um jogo normal ou ele consome mais banda de internet para rodar legal o 4K? O que acontece? O 4K ele funciona basicamente como um vídeo, um Netflix também, o 4K vai consumir. O Josiel tem a TV 4K bem numa última tecnologia aí, que o consumo é de 20, 25 mega para cima. Só vai mudar a parte gráfica do jogo, alguma coisa de som, mas ela consome mais banda, isso é fato. Ela vai consumir mais banda, mas o próprio equipamento ele já tem um processamento maior para mostrar aquele vídeo em alta definição. Né? Ele tem já dentro do próprio console, ele tem a placa de vídeo para rodar o 4K, que muitas vezes quem processa isso é o próprio jogo. O próprio aplicativo, o appliancezinho, o console, né? Que muitas vezes ele não vai buscar tudo isso da internet, porque senão seria um tráfego muito grande. Muitas vezes ele roda o 4K no aparelho e ele só busca a comunicação. Onde está o bonequinho, as coordenadas, o bonequinho que está, onde a gente vai atacar, é isso que ele busca. Mas a parte gráfica em si quem faz o papel é o console. Entendi. Então, para isso, assim, até para poder gerar isso, tem alguém lá mexendo no YouTube, tem um filho jogando, um dos dois vai acabar travando.
uma velocidade mais baixa, alguma coisa assim? Tudo que for fazer, tendo alguém consumindo vídeo, consumindo internet, um Netflix, um YouTube, hoje que o YouTube botou ali automático aquela velocidade ali, se tiver 4K ele busca 4K. E aí o cliente tem um 28 mega, o 4K já vai pegar uns 25, 20. E aí na hora do jogo ele vai dar aquela trancadinha. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, esses jogos que você está falando de console, né? Console ele vai rodar, o jogo vai estar instalado dentro do console, né? Sim. Praticamente. Mas tem jogos de celular, online ali, que também eu acho que ele busca muita informação de fora. Daí basicamente a maioria é de fora. E de computadores também, esse LoL aí, ele praticamente é dentro é instalado no computador. Instala no computador, ele tem, acho que... Mas os um mapas, essas coisas ele carrega, ele busca de fora, né? Ou ele, Os bonequinhos, na verdade. Isso. Quem está participando do tua jogo. equipe, né? É uma equipezinha que um joga contra o outro. Ele é misto, né? Na verdade, um pouco é dentro da máquina, um pouco ele vem carregando e então ele exige bastante. Mas tudo isso depende. Depende de máquina, depende da internet, sim, mas muitas vezes quando a gente já fez alguns testes, pegou uma máquina um pouco inferior, falando do LoL, né, quando vai terminar, que tu tem que ir lá destruir um cristal, não sei de quem lá, não jogo muito, só brinco de vez em quando. Aí, quando tá tudo aquela galera ali brigando, se a máquina não é boa, ela dá aquelas travadas. E muitas vezes é placa de vídeo, que não comporta todo mundo jogando ao mesmo tempo. E a internet tá de boa. Então, são vários fatores que tem que analisar. Eu lembro de um tempo, alguns anos atrás, né, logo quando surgiu o Counter-Strike, foi quando deu o boom nas lan houses, né, nos cafés por aí. E a gente ia para lan house e a gente tinha muito problema disso. Ou o problema era com a máquina que não era muito boa, ou o problema era com a própria internet. Eu lembro a gente treinava, tinha os clãs, né, a gente jogava aqui em Pissarras e os computadores não eram dos melhores, treinava com os computadores ruins, dava lag, e aí a gente ia jogar nos computadores bons, a gente matava até no escuro, né, porque acostumado com as travadas que dava ali. E justamente disso, assim, mas a gente imaginava na época, né, por não ter tanto conhecimento da parte de internet, que era exclusivo da máquina, então pode ser de problema com a internet também. Sim, são dois fatores que tu tem. Você está falando da época dos jogos de linha de escada ainda, né? Internet de escada ou não? Não, já tinha, já tinha DSL. Já era DSL, 1 mega da Oi. A de escada era o Tibia, né? A de escada era o Tibia. Esse eu joguei pouco, graças a Deus. Alguns aí dos mais guerreiros aí jogou muito Tibia na vida. Eu acho que foi um dos primórdios onde o pessoal começou a ganhar dinheiro com o jogo também, né? Que fazia um boneco mais forte, daí vendia o boneco, ganhava ali um trocado bom. E sempre quando a gente fala um pouco de internet, a gente entra na parte dos hardwares ali, né? Quando fala a parte dos roteadores. O que isso interfere para o jogo em si? O roteador, ele tem alguma interferência direta no jogo? Se um roteador não tiver uma boa capacidade de processamento, de transportar velocidade, ele vai ocasionar problema. Não adianta pegar um roteador aí de 2010, 2009, aí um Xing Ling ali, um pequenininho, uma coisinha antiga ali e botar para rodar, ele vai travar, ele vai dar problema. E quem é gamer, quem joga, quem vê vídeo, quem TV, tudo no cabo. Bota no cabo e não vai se incomodar. Porque aí é parte metálica, parte física. Tu não vai ter problema de interferência, teu roteador tá na sala ou na cozinha, em cima do micro-ondas, tá jogando no quarto, a mãe ligou o micro-ondas para esquentar o café, tua internet caiu. Isso acontece, é interferência. Mas se tá no cabo, não tem problema. Mas a capacidade do roteador, se a gente colocar, por exemplo, a gente trabalha com algumas linhas, mas tem a linha de entrada ali que é o W840. Se eu colocar no cabo para rodar um jogo em 4K, indifere de eu ter um AC, por exemplo? Não, ele vai. Aqui o AC é a parte do Wi-Fi. Ele vai bater no cabo, ele vai bater os 100 MB dele. Que é a parte física, a parte de hardware. Que é suficiente para uma operação dessa de jogo ali, que o cara vai estar jogando, vai ser suficiente, entende? Agora o AC, como o Everton falou, só vai trabalhar 2.4 e 5.8, que é rede... Que é a rede Wi-Fi, que daí para jogo a gente não aconselha.
Mas o processamento dos dois roteadores mesmo no cabo é o mesmo? Não, porque o que acontece? O de entrada, a gente tem o 840, né? Isso. Ele tem um processador, um chipset, uma interface até 100 MB. É isso que ele vai fazer. Não adianta eu botar um processador que ele processe 1 GB se as saídas dele são 100. Isso aí. E já o AC ele já são 1 GB. Então ele já tem um processamento até 1 GB. Então essa é a diferença deles, é processamento. Processamento e capacidade de entrega. Né? E a diferença no cabo é que tu não vai sofrer essa interferência do Wi-Fi, né? Que ela tá aí, ela acontece e frequentemente, né? Isso daí é uma coisa que... Não tem como... Já te ocorre muito aqui no suporte nosso, o cliente liga, aí a gente analisa o espectro do cliente e tá com interferência no canal 1. Daí a gente vai lá ver o melhor é o canal 11. Mudamos para o canal 11. Aí o cliente, melhorou, tá bom. 2 dias, 3 dias depois ele liga. Já tá ruim de novo. Aí lá vai nós mudar o canal de novo. Aí tá todo mundo no canal 11, né? Daí parece que o pessoal vai lá e muda também e é assim. Complica, né? Então não tem como a gente ficar descobrindo, tipo, o canal 2.4 é do 1 ao 11 só, registrado para o Brasil, né? Tem outros canais, tem o 12, o 13, o 14, mas não são homologados. Tem aparelho celular que eu não conecto no 12, no 11, no 12, no 13 e no 14. Então a gente não usa esses canais, mas são os canais mais limpos. Se o aparelho do cliente tiver esses canais, dá para conectar, mas é mais complicado. São mais limpos, mas também porque não tem tanta gente usando, né? Se liberarem eles, vai... Se for homologado, liberar nos aparelhos, a Anatel liberar essa faixa de frequência no Brasil, aí eles vão conseguir conectar mais, mas são mais 3 canais, né? Já ajuda para fazer numa casa, tu já consegue ajustar isso. Mas esse é o problema do Wi-Fi, a interferência. Então a dica principal aí para os jogadores online aí, cara, é cabo. Coloca no cabo aí os seus consoles, o computador. Mas eu jogo no celular. Coloca um roteador dual band. Meu celular não conecta 5.8, troca de celular. Mas é isso aí. Daí você vai ter mais resultado nos seus jogos e né, na diversão e vai ganhar, né? Vai começar a ganhar. Até fica uma dica que a gente já falou num outro programa também sobre o aplicativozinho do Wi-Fi Analyzer, né? Às vezes a gente o suporte passa para o cliente que o problema é interferência no Wi-Fi e às vezes fica, será que é mesmo? Será que não é? Baixa o aplicativozinho no celular, dá uma olhada se tem muito canal cruzando as linhas ali um do outro que já vai exemplificar bem, já vai ficar bem claro para você que realmente o problema está sendo na Wi-Fi. Outra coisa que ouve-se falar, e aí eu como leigo, né, como não estou nessa área, como daria para trabalhar algum tipo de redundância para jogo, para melhorar essa questão de ping, ou para não dar nenhum problema de ficar sem internet ou algo nesse sentido? Redundância é tu ter 2 internet, né? Mas o que acontece? Tu estando numa partida online, se você, 2 internet, muitas vezes pode ser da mesma operadora ou de operadores diferentes, só que pode ocorrer de tu estar numa partida e cair tua conexão. Não vai conseguir entrar na mesma sem dar uma queda. Até pode estar o aparelho modulando as 2 internet. Caiu essa aqui, assume essa. Só que pode ser que seja banido da partida porque tu mudou de IP. E se tiver IP fixo, mas aí elas vão trabalhar com IP diferente, né? IP diferente. Consegue trabalhar com... nessa situação, ocorreu queda, pode desconectar a pessoa mesmo da partida. Isso ocorre. É um pouquinho mais complicado de... Para isso funcionar, o que acontece? Teria que ter aí falando um pouquinho mais avançado, no cliente, tendo uma seção que são protocolos de roteamento, o SPF ou o BGP, seria o SPF, que ele faz o que? Eu entrego um IP para o cliente, eu faço 2 sessões SPF, se cair uma ou outra ele não vai sentir. Só que são coisas, precisa de equipamento, precisa de várias outras coisas. Tem, né? Solução tem. Vai do investimento de cada... Como eu falo sempre, solução tem para tudo, depende de quanto quer gastar, né? E para fazer isso, ele utilizaria 2 portas, né, por exemplo, na fibra ótica, se fosse o caso? 2 caminhos. 2 caminhos diferentes. 2 caminhos diferentes. Entendi. Seria fibra ou uma rádio, as 2 rodando o SPF entre a gente, as 2 funcionam ao mesmo tempo. Ou Cai 2 fibras, ou 2 uma fibras, rádio junto, só que por dá 2 pra caminhos. amarrar 3, né? Ou não dá para fazer 3 fazer amarração. Só
Só que aí demanda equipamento, demanda configuração, tempo, conhecimento, tudo vai escadinha. E referente até essa facilidade para o jogo, para melhorar esse tempo de resposta e tudo mais, como a gente estava comentando antes, existe as possibilidades, por exemplo, não sei se os provedores ou até a pessoa em casa, de trazer esse servidor de jogo para a cidade, ou como funciona isso? O que acontece? A gente chama, o NIC-BR é uma empresa detentora dos IPs eles têm, a gente chama de PTT, é ponto de troca de tráfego. Tem Floripa, muitas vezes estão nas capitais, Curitiba, Porto Alegre. O Porto Alegre tem, São Paulo é o principal, São Paulo e Rio são os... Ali, o que acontece? Ali entra o servidor do LoL, bota o servidor lá dentro. Bota o servidor do Netflix, bota o servidor da Kamai, bota o servidor vários servidores estão ali dentro. Mas daria para, dentro do nosso provedor, colocar um... Já tentamos entrar em contato, mas não tem que ter uma certa quantidade de pessoas jogando, a gente tem que fazer um pixel aqui. Netflix e Facebook, né, que tem o CDN deles. Eles têm o CDN, CDN, seria um CDN. CDN, na verdade, o CDN do jogo. Ah, tá. Não é só montar, configurar e o pessoal jogar através tem que ser homologado por eles, a máquina tem que ser especificada por eles, então isso tudo, a gente já pensou nessa possibilidade, entramos em contato só que não tem que ter uma certa quantidade de pessoas jogando na região. Entendi. E outra coisa que a gente viu, até acho que a Cleantech foi uma das pioneiras aqui na região, sempre quando a gente fala de internet, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o download, né, que é a velocidade principal, o número grande que a gente acaba sempre anunciando ali. Mas pouco se fala da importância do upload também para a questão de jogo, né? Até a gente, já em final de 2017, início de 2018, se não me engano, que a gente colocou ali 50% da nossa velocidade de download, a gente já botou como upload. O que isso interfere mesmo para jogo, assim? Não tanto para jogo, mas para toda a funcionalidade da internet, né? Porque ela tem que ter uma conversa. Download e upload. Se o teu upload tá saturado, teu download não funciona direito. Ele vai pipocar. E isso acontece nos jogos. Então o teu upload influencia no download. Se ele estiver saturado, ele vai dar um delay no teu download, mesmo tendo banda sobrando. Esse é o grande problema da Oi. A Oi te entrega 10, 15, 20, 30 mega e o upload é 380 ou 520. 512, na verdade. Aí quando a pessoa vai fazer o upload, ele satura... Satura a conversa. É o que matou com o VoIP. Todo mundo usou o VoIP no começo que tinha DSL, na Oi, bota VoIP. Aí acontece, o VoIP, ele tem que ter o upload. Ele usa o upload, envio e resposta. E acontece, muitas vezes o cara está enviando um e-mail, saturando o upload. E o cara dá uma ligação. Aí pipocava, não vai. Então, com a entrada, por isso que a gente botou 50% do down é o nosso up, então para ajudar em tudo isso. Se alguém está enviando um e-mail, se alguém está fazendo uma live, um Skype, a gente consegue entregar mais saída para o cliente também. Alguém está vendo câmera, o upload, a câmera, tô viajando, tô vendo minhas imagens de casa, é o upload puro. E para a melhoria do cliente em si, tem algum equipamento diferenciado, além dos roteadores que a gente já comentou, que possa ser instalado na casa do cliente? Tem vários vários aparelhos hoje já vêm com controle de banda. Tá? Então isso é uma configuração interna que tem que ser feito. Tem várias marcas que a gente faz a configuração deles. Tem alguns que tem controle parental, que tu consegue bloquear o acesso de algum do teu filho depois das 10, o celular dele não funciona, a TV não funciona. Isso já tem alguns. Nos equipamentos que a gente trabalha, alguns deles têm. Um dos mais
que a gente usa aí, que tem muita funcionalidade, é o Microtik, a gente usa ele, né, que faz vários controles de banda, bloqueio, só que é uma coisa mais específica, um pouquinho mais complicado de trabalhar com ele, mas em tese, basicamente os novos hoje ele já tem com todas essas funções. Os controles de banda tem uns que fazem por faixa de IP, tem uns que faz por dispositivo, tu consegue bloquear, controlar a banda por dispositivo, tem um que tu consegue fazer controle de banda por Mac. Então vários equipamentos hoje novos já tem essa função. Isso é interessante até para quem recebe muita visita e tem o filho que joga, né? Cria uma rede separada para o vizinho ali, para o vizinho, enfim, para visita e deixa o resto da banda. Isso, limita a banda para visita e aí deixa liberado a outra banda para o consumo interno da casa. Isso tem que ser. Isso, toda rede hoje, quer alta performance, quer velocidade, ela tem que ter um tratamento diferenciado. E tem o que hoje, assim, além desses roteadores que você já comentou que a gente trabalha aqui, mas o que a Cleantech tem hoje de solução, de diferencial, de melhoria para esse público tão específico que é o público gamer, né? Que é um público bem exigente? É botar um equipamento mais parrudo na ponta, né? A gente chama assim, um equipamento que aguente mais capacidade na entrada da internet dele, que faça essa divisão de banda. Em algumas soluções que não passa cabo, que não tem como passar cabo, a gente está indicando o Powerline, que é um equipamento que usa a rede elétrica para levar dados. Tá? Coloca em determinada casa aquele Powerline, liga o cabo no roteador e leva outro Powerline lá no quarto, conecta na tomada e liga no seu computador. Isso ele tem carro que passa a 200 MB e 500 MB. Então, são dois equipamentos que a gente trabalha nessa categoria. Além dos equipamentos, né, o nosso servidor, nosso provedor em si tem uma latência baixa, né, comparando com a região aqui, com os provedores da região, uma latência baixa. A gente frisa bastante o nosso suporte 24 horas, você que está jogando 2, 3 horas da manhã, pode ligar para a empresa aqui que vai ter gente para atender se der algum problema, se precisar de algum apoio por telefone, né, remoto. A gente vai ter gente aqui para dar uma analisada na hora aí. Então isso já dá uma garantia, um conforto maior para quem está jogando, né? Para quem quer uma internet boa para jogos, né? Inclusive, acho que um dos outros diferenciais também que a gente tem, que é o plano, um plano que a gente tem o download e o upload que são iguais, né? Que é o plano de 85 MB, que eu acho que também o nome do plano, inclusive, é o plano gamer, né? Que é para esse público mais exigente que a gente tem aqui hoje. Exatamente, que é onde entra a história do upload, o uso do upload, né, a família inteira pode estar usando a internet, que ele não vai sofrer com saturação de algum lado, né, por causa do upload e o download serem balanceados, né. Isso ajuda um monte também. Sim. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Falamos hoje para o público específico de jogos, né, o pessoal que gosta dessa área, e é um público muito crescente, né, a gente até comentou num dos vídeos ali sobre uma menina da Penha aqui, que joga e grava os jogos dela, enfim, para comercializar, fazer propaganda de produto. Então fica aí as nossas dicas para melhoria de quem joga, as saídas que a gente tem para quem vive nesse universo, tanto na parte de jogos online para console e PC, como para celular também, os equipamentos que são necessários, né? Então, para quem joga PC, console, possibilidade de cabo, coloque o cabo, acho que é uma das dicas principais que a gente sempre dá para o pessoal. E para quem para quem joga via celular, tem um celular de qualidade, então não adianta ter um celular também de 3, 4, 5 anos atrás ali para jogar os jogos mais atuais. Ele já não tem uma capacidade de Wi-Fi tão boa como os mais avançados. Vai ter problema nessa área, então não é sempre só o problema da internet. E é isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, não deixem de mandar para nós através do nosso site, que deve estar passando aqui embaixo para vocês, nas nossas redes sociais. E até a próxima, pessoal.
Mais Valeu, um abraço.